Alguns irmãos já têm comentado que tem tido na história do mundo, algumas vezes, pandemias semelhantes que têm trazido dificuldade para a igreja, bem como para a sociedade em vários lugares. E nós estamos certos de que Deus tem propósitos nessas coisas. Estou querendo considerar hoje um pouco no contexto da vida de Elias, como Deus atuou de uma forma forte para quebrantar o coração de muitas pessoas em Israel. E Deus usou isso e pôde ter efeitos que Elias pôde tomar conhecimento dos resultados. Quanto ao contexto atual, nós não sabemos bem o propósito de Deus, ainda que podemos imaginar e prever bons resultados de reavivamento, de interesse aguçado dos crentes mesmo, de estar juntos para reunir e servir o Senhor, bem como a atividade do evangelismo, como é tão necessária. Lembrando do contexto bíblico, de circunstâncias que Deus atuou de uma forma tão abrangente, além do caso de Elias que vamos considerar, estava lembrando também no tempo de Jacó, quando estava lá na terra de Canaã, o seu filho tinha sido ausentado dele, José. Ele não sabia do que se passava, já tinha passado mais de 10 anos, 13 anos tinha passado quando José se apresentou a Faraó, e mais 9 anos depois disso, então, vários anos, mais de 20 anos, que Jacó não sabia daquelas coisas, mas estava passando uma seca ou uma fome muito grande naquela região. E Deus que tinha trazido aquela fome. E Deus tinha propósitos em José, bem como no povo dos descendentes de Jacó. E aquela fome aconteceu para que todo aquele povo de Canaã, bem como os egípcios e todos mais, fossem até ao Egito e encontrassem com José e pudesse ver o sustento que Deus proveu por meio de José. Então, nós sabemos, depois da história ter passado, que Deus é que estava atuando com o propósito de levar o seu povo para lá e manter aquele povo pelo tempo que Deus já tinha falado com Abraão, que não tinha dado revelações de cada detalhe naquela ocasião. Nós observamos que foi um acontecimento muito abrangente, desde Canaã até o Egito e abrangendo outras terras, aquela fome. Nós notamos que o Senhor que tinha permitido aquele acontecimento. Nós queremos prender a nossa atenção em Elias, nas circunstâncias ali de Elias e no contexto de que nós observamos em 1 Reis, capítulo 17. Nós não vamos ler todos os versículos, mas vamos ler alguns deles. E queremos observar que Deus usa e prova o seu servo. Estamos certos que Deus faz a mesma coisa conosco hoje. Ele usa e Ele nos prova também. Ele quer continuar nos usando no seu serviço. Nós já temos considerado esses dias e ouvido de irmãos que a igreja não está fechada, por assim dizer, porque o povo de Deus está em plena atuação. Os salões onde a igreja
reunia, onde as igrejas locais reuniam, não estão em funcionamento, mas a igreja, o povo de Deus, está em plena atuação, e nós vemos valor nisso. Observamos que, pensando em Elias, Deus usando o seu servo, e nós notamos em 1 Reis 17, versículo 1, assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses dias, segundo a minha palavra. Elias estava em plena atividade diante do Senhor, ainda que o texto sagrado não nos informa onde ele estava e como estava atuando na obra de Deus, mas ele estava em plena atividade, em plena comunhão com o Senhor. E Deus o recomendou que desse essa ordem para Acabe, essa informação para Acabe a respeito dos seus planos. E quando lemos a carta de Tiago, nós sabemos que Elias orou com instância para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou novamente e o Senhor deu chuva em abundância. Elias, vendo a idolatria e a rebelião daquela nação, ele orou ao Senhor para que não chovesse. Ele atuou do modo forte, no sentido de que Deus pudesse mostrar o seu poder, naquele contexto de idolatria, em que o povo era ensinado que Baal é que dava chuva, que dava o sustento, dava a produção das plantas e assim por diante. E nós notamos que Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus, ele queria testificar para todo mundo que o Senhor, de fato, era Deus, não Baal. E ele pôde dar essa informação para Acabe. E Acabe não podia prever essa chegada daquele servo de Deus, e nem sabemos como ele chegou diante do rei, sendo que certamente os reis tinham seus guardiões, mas notamos que a palavra de Deus chegou até a presença de Acabe, dando essa informação. E notamos então o Senhor usando Elias para dar essas informações. Mas, visto que todo o povo iria ter tamanha dificuldade por causa da seca, o Senhor deu o sustento para Elias, bem como o suprimento de água. Mandou-o para um determinado lugar, onde ele iria beber água abundantemente, onde ele iria alimentar 2 vezes por dia, quando os corvos iriam levar alimento para ele. O Senhor falou com ele: vai para Querite, esconde-te em Querite. Ele deu as informações onde era esse lugar. Pode ser que Elias conhecia, porque ele era da região de Tesbe, que era próximo a Querite, segundo alguns estudiosos nos dizem. E notamos que Querite significa separação. Ele iria ficar em separação por algum tempo, sustentado por Deus, suprido conforme a graça de Deus, ainda que por animais, segundo a cultura daquele povo, segundo as leis de Deus, animais imundos. Mas Deus estava usando aquilo que aparentemente era ruim para sustentar o seu servo. Mas pela palavra de Deus, Elias foi para aquele lugar, um lugar de separação. Não é que nós hoje estamos passando um período de separação física, tendo às vezes os receios, os temores, as limitações, mas o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Podemos confiar nele. Ele não está enviando os corvos, literalmente falando, mas ele usa de uma forma que não conhecemos
a maneira dele sustentar-nos graciosamente. Observamos também que Elias não precisou ficar ansioso naquele lugar. Eu posso imaginar Elias tranquilo, quem sabe levou para lá a maneira de se acomodar, quem sabe a sua barraca, quem sabe uma rede ou o que for, mas estava bem acomodado, aguardando a provisão do Senhor. Ele não estava com pressa de sair dali. O Senhor mandou que era para ele se esconder ali e ser sustentado pelo Senhor. É uma atitude que precisamos ter de confiança no Senhor, aguardar o tempo que o Senhor quiser para a nossa reclusão, podemos assim dizer. Nós observamos que Elias estava em obediência ao Senhor, e o Senhor estava cumprindo a sua promessa para ele. Também o Senhor fala conosco para não andarmos ansiosos de coisa alguma, como diz lá em Filipenses capítulo 4. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus pelas vossas orações, pela súplica diante do Senhor Deus. E ele, os versículos seguintes, nos diz que ele vai suprir conforme a vontade dele. Lá em Filipenses 4, nós encontramos isso. Notamos que chegou o dia de acabar a água daquele ribeiro de Querite. Eu posso olhar para Elias e ver que ele não está preocupado. Ele está olhando para cima, aguardando a direção do Senhor, aguardando a palavra do Senhor. Os animais pararam de ir ali, visto que era lugar de água, o suprimento para os animais silvestres, e quem sabe os cantos dos passarinhos diminuiu ali, porque a água estava diminuindo. E Elias está tranquilo, confiando no Senhor. Essa tranquilidade não é normal do ser humano. Geralmente somos preocupados. Geralmente, antes de acabar as coisas, já ficamos preocupados. Quando é que vamos ter novamente? Mas Elias estava tranquilo. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Quando o riacho secou, Deus falou com ele. Em versículo 9, nós encontramos: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demorar-te-ás ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. O Senhor deu a nova recomendação, visto que aquela primeira chegou ao seu fim, conforme a vontade do Senhor. Se falta uma coisa, podemos recorrer à vontade do Senhor e Ele vai suprir de alguma forma, de outra maneira. Sidom era a região da Jezabel, que era a mulher de Acabe. Jezabel era filha do rei lá daquela região de Sidom. Elias não temeu ir para aquele lugar. Ele nem sabia o que se passava a respeito dele em relação ao rei e a Jezabel. Mas no capítulo seguinte nós encontramos que Obadias, que era temente o Senhor, depois de encontrar com Elias, falou que não houve terra e nação nenhuma que o rei não procurasse Elias para tirar-lhe a vida. Porque sabia que por causa daquele profeta, por causa da palavra dele, eles estavam passando aquelas privações, não sabendo que era por causa da idolatria que ele estava administrando junto com a sua esposa. E notamos que Obadias falou com Elias que em todas as terras, em todos os reinos, o rei tinha o procurado para tirar-lhe a vida. E Elias vai tranquilamente para Sidom, porque o Senhor o mandou. Elias vai tranquilamente até a cidade de Sarepta, e ele vai procurar uma mulher viúva. Mulher viúva é sinônimo de necessidade. As mulheres viúvas, por faltar o marido, o provedor do lar,
naturalmente, então passava as privações, as necessidades. Elias não temeu ir para aquele lugar, sabendo que o Senhor iria o auxiliar em todas as circunstâncias e constrangimentos. Mas hospedar com uma mulher viúva, Elias sabia que o Senhor iria prover essas coisas ali. E ele foi para lá. E algo que me chamou a atenção é que o Senhor disse: onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Uma mulher que já era temente ao Senhor. Uma mulher que já tinha relacionamento de comunhão com o Senhor. E o Senhor já tinha falado com ela, que era para dar comida a Elias. Certamente ela identificou Elias quando ele chegou lá. Pode ser que ele não tenha identificado ela com clareza. Mas quando ele chegou e pediu-lhe alguma coisa, ela pôde falar com ele, identificando ele como pertencente a Deus. Quando ele chegou, encontrou lá, em versículo 10, nós não lemos, mas diz que ela estava apanhando lenha, e ele pediu uma vasilha de água para beber. Ela tinha água na sua casa. E ela já saiu para buscar água. E Elias, eu creio, ele identificou aquela viúva, pois atendeu o pedido. Então pediu comida. E ela disse: não tenho nada em casa, senão pouca coisa. Um pouquinho de farinha na panela, versículo 14. 14 já fala a promessa, mas antes ela diz, em versículo 12, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Então ela está reconhecendo a sua necessidade. E então ela identificou o servo, o teu Deus, mas ela disse: não tenho nada cozido. E ela então comentou a sua limitação: tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. É o resto que temos, não temos mais. Vamos comer isso e vamos morrer. Aquela mulher temente a Deus, ela estava reconhecendo que chegou o fim dos seus recursos. Mas Elias então pôde ordenar que ela pudesse atender o seu pedido e pediu um bolo pequeno e disse, versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, uma promessa para aquela mulher. E ela, então, fez aquele bolo pequeno e ele, então, comeu, depois fez para o seu filho e eles comeram. E versículo 15 e 16 nos mostra que assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Notamos que o Senhor cumpre as suas promessas. Promessa de suprimento, promessa de contentamento, às vezes, com aquilo que temos, e o suprimento nos ajudando a não sermos ansiosos. Esse termo, a farinha da viúva, é um termo muito conhecido na nossa família, como a provisão do Senhor, como que aumentando aquilo que temos, e não acabando antes da nova provisão do Senhor. Nós notamos, então, que Elias foi provado pelo Senhor, estando em plena atividade diante do Senhor. Essa mulher viúva também foi provada pelo Senhor. Algo muito marcante na vida dela, essa provisão do Senhor. O restante do capítulo mostra-nos a ressurreição daquele filho da viúva. Então, nós notamos que ela recebeu esse benefício. E mais na frente,
Em capítulo 19, versículo 18, o Senhor diz que ele tinha reservado, conservado 7.000 pessoas, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda boca que não o beijou. Então, no meio de uma circunstância tão difícil, uma seca, que os animais morreram, conforme vemos em versículo 18, capítulo 18, as pastagens tinham secado e estava muito triste, a terra estava deserta por causa daquela seca. Notamos que Deus queria sensibilizar o coração daquele povo. Deus pôde provar o seu servo, provar aquela serva, a viúva. O Senhor Jesus também mencionou sobre ela, comentando que tinha muitas viúvas em Israel, mas o Senhor se agradou em usar aquela viúva de Sarepta de Sidom para sustentar o seu servo Elias. Irmãos, essas coisas nos ajudam e nos estimulam a confiar no Senhor e estarmos aguardando as provisões dele, conforme ele quiser nos recomendar. E o nosso desejo é que cada um de nós sejamos consolados pelo Senhor e possamos estar confiando ainda mais nas suas provisões e sendo agradecido a ele pelas provisões abundantes dele. Que cada um de nós sejamos abençoados pelo Senhor e fortalecidos pela sua palavra.